Porém, esse ato que aconteceu em uma igreja católica ortodoxa nos causa muita revolta. Eu mesmo fiquei chocado com isso. E isso serve de alerta para as milhares de pessoas que acompanham o nosso canal. Povo da fé, que Deus te abençoe nesse dia. O batismo é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que nele crê. Mateus 28:19 está escrito: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo deve ser visto como selo da justiça que vem pela fé. Evidentemente, deve seguir a fé, como determina as palavras finais de Jesus que se encontra registrada lá no Evangelho de Marcos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, preste atenção, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Isso você pode conferir lá em Marcos, no capítulo de número 16, versos 15 e 16. Então essa é a razão porque não batizamos e nem tampouco validamos o batismo de crianças. É necessário crer primeiro, então depois a pessoa se decide pelo batismo. Obedecemos o princípio bíblico de consagrarmos os filhos ao Senhor, mas só os batizamos depois que puderem crer e professar a sua fé. Eu tenho alguns inscritos católicos que acompanham as notícias dos últimos tempos aqui no meu canal, e a intenção desse vídeo em nenhum momento é atacar ou denegrir a imagem da Igreja Católica, de jeito nenhum. Porém, esse ato que aconteceu em uma igreja católica ortodoxa nos causa muita revolta. Eu mesmo fiquei chocado com isso. E isso serve de alerta para as milhares de pessoas que acompanham o nosso canal. Um bebê de apenas 6 semanas morreu afogado em um batismo de uma igreja católica ortodoxa. Contando com cerca de 250 milhões de fiéis no mundo, presentes principalmente na Europa Ocidental e em países como Rússia, Romênia e Ucrânia, a Igreja Católica Ortodoxa está no alvo de uma polêmica envolvendo o batismo de bebês, especialmente agora após a morte por afogamento de uma criança de apenas 6 semanas. Esse caso ocorreu em uma igreja em Suceava, situada no nordeste da Romênia. A criança, de apenas 6 meses, foi mergulhada 3 vezes consecutiva em uma espécie de tanque de água, conforme manda a doutrina ortodoxa. Mas segundo o pai da criança, o padre que conduzia a cerimônia ignorou o fato do bebê estar chorando. O pai dizia: o menino está chorando, mas o padre o submergeu 3 vezes na água e a criança inalou a água. Os médicos descobriram que a criança inalou 110 ml de água. Se você ver uma criança com a boca escancarada e chorando, você não a colocaria totalmente na água, não é? Disse o pai ao jornal Independente. O bebê chegou a ser socorrido ainda na igreja por paramédicos e depois levado às pressas para uma unidade de terapia intensiva no local, mas acabou sofrendo uma parada cardíaca e morrendo horas depois. Uma petição por parte do Populares foi feita online, contando com mais de 60 mil assinaturas. E essa petição pede que a Igreja Ortodoxa mude a sua forma de batismo. O batismo ortodoxo, infelizmente, é muito polêmico. Não é a primeira vez que o batismo de bebês na Igreja Católica Ortodoxa chama atenção e gera protesto. Em 2017, um vídeo de um batismo revoltou inúmeras pessoas devido ao modo que o patriarca da igreja de Geórgia, batizou o bebê. A criança foi mergulhada repetidamente no tanque de água, mesmo aos berros, ou seja, de boca aberta. Em outro caso, dessa vez repercutido em 2019, um bebê é sacolejado várias vezes por um padre russo durante o seu batismo. Eu não vou colocar esses vídeos aqui porque eu posso ser censurado pelo YouTube, pela plataforma, mas eu sou totalmente contra o batismo de uma criança, porque o batismo tem que ser consciente. Jesus, quando conversou com Nicodemos, ele deixou bem claro que era necessário o homem nascer de novo. Ele precisava morrer e nascer para uma nova vida. O batismo representa isso, o renascimento de um novo homem. As coisas velhas ficaram para trás para nascer uma nova criatura. Eu não concordo de maneira nenhuma com o batismo de crianças, e se você discorda de mim, eu sinto muito, mas essa é a minha opinião. No Velho Testamento, os judeus tinham como selos de sua fé a circuncisão. Agora, no Novo Testamento, a circuncisão foi suprimida, sendo vista simbolicamente no batismo. Nós vamos ver em Colossenses 2, 11 e 2.
E como também fosse circuncidado não por intermédio de mãos, não é mais necessário cortar a pele do prepúcio, mas no despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, a qual igualmente foste ressuscitado pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Está falando de morrer e nascer. É o batismo por imersão, justamente pelo aquele que crê. É necessário o nível da consciência. E uma criança não tem consciência nenhuma de que ela está sendo batizada. Nem pecado a criança tem, então é desnecessário esse ato simbólico que é o batismo. Agora, para você que está se perguntando, o batismo é salvação? O batismo não salva, mas ele acompanha a salvação. Preste atenção. Jesus disse que quem crer e for batizado por crer será salvo, e quem não crer será condenado. Note bem que ele não disse quem não for batizado será condenado. Ele disse quem não crer será condenado. O batismo segue a fé que nos leva à salvação, mas ele em si não é um meio de salvação. Vamos citar o ladrão que foi crucificado com Cristo e a quem Jesus disse que ele ainda estaria com Cristo naquele mesmo dia no paraíso. Ele somente creu e nem pôde ser batizado, mas não deixou de ser salvo por isso. O batismo, portanto, não salva, mas nem por isso deixa de ser importante e necessário. Aquele ladrão não tinha condição de passar pelo batismo, mas alguém que crê deve obedecer à ordenança de Cristo e ser batizado. Caso contrário, estará em deliberada desobediência a Deus e poderá impedi-lo de entrar para a vida eterna. Podemos dizer que o batismo é parte do processo da salvação. Bom, eu estou falando isso porque muita gente tem costume de julgar as pessoas, dizer, tal fulano foi para o inferno porque estava desviado. E a gente nunca pode falar isso, a gente nunca pode dizer isso. Tal fulano foi para o inferno, está condenado. A gente não pode falar isso porque a gente não sabe como foi os últimos segundos da vida daquela pessoa. Eu tenho aqui nesse canal um vídeo que foi viral, um vídeo que viralizou, onde um pastor disse que a cantora Fabiana Anastácio tinha ido para o inferno, mas ele não sabe como foi os últimos instantes da vida dela. Então as pessoas costumam julgar, dizer, fulano foi para o inferno porque não se batizou e tal. Talvez aquela pessoa não teve tempo, é diferente. Agora você que está me assistindo, você tem tempo. Dá tempo de você se batizar. Talvez eu esteja falando com alguém que você está em cima de um leito de hospital e não tem como você sair daí. Mas a maioria das pessoas que me assistem estão em perfeita saúde nesse momento e você pode se decidir pelo batismo, porque a qualquer momento nós vamos voltar para casa, vamos ser retirados dessa terra. A qualquer momento Jesus irá voltar. E como ele vai te encontrar? Você está preparado para a salvação? Ou você ainda está experimentando os dos belos prazeres dessa carne, para depois se batizar, para depois servir a Cristo? Lembra de Eclesiastes 12, hein? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Bom, e você? O que você acha desse tipo de batismo? O batismo infantil, o batismo de criança, o batismo de bebê? Você acha que é certo, errado? O que você achou dessa atitude da Igreja Católica Ortodoxa? Deixa nos comentários. Infelizmente, uma fatalidade. E nada do que nós dissermos poderá trazer de volta essa criança, mas eu deixo aqui o meu repúdio, a minha indignação a essa atitude desse padre que infelizmente foi sim negligente, foi irresponsável ao mergulhar essa criança, mesmo de boca aberta, mesmo chorando, naquele tanque batismal. Deixa nos comentários o que você acha disso. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Deixa o teu like para fortalecer esse vídeo, ativa o sino da notificação para ficar por dentro de tudo que a gente postar. O nosso Instagram é @canal Povo da Fé. Vai lá no direct, deixa sua sugestão para vídeo, seu pedido de oração ali no direct do Instagram. E o meu canal secundário aqui no YouTube é o canal Profético da Fé. Eu espero você lá para as orações e campanhas, tá bom? Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.